Novo Código de Processo Civil, comentado. Artigo 1º. O processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos na Constituição da República Federativa do Brasil, observando-se as disposições deste Código. Comentários. O novo Código deve obedecer os princípios constitucionais. Provocada por meio de uma ação, a jurisdição vai atuar como um protetor dos direitos. Notadamente, o Código também utiliza de outros princípios no nosso ordenamento, não só aqueles previstos no novo CPC, ou seja, aqueles extraídos da Constituição Federal. Assim, com a entrada do novo Código, o legislador concedeu incluir os precedentes judiciais. Artigo 2º. O processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei. Comentários. Este artigo é referente ao princípio da demanda e do impulso oficial, na qual a jurisdição deve ser provocada por meio de petição inicial, ou seja, quando protocolada a petição inicial, o juiz recebe a mesma e segue o procedimento previsto em lei, impulsionando para os devidos atos subsequentes. Lembre-se que o princípios da demanda e do impulso oficial visa garantir a imparcialidade do magistrado. No entanto, o princípio da demanda autoriza o juiz a praticar atos de ofícios, como por exemplo, no processo trabalhista o juiz pode iniciar a fase de execução. Na recuperação judicial o juiz pode decretar a falência da empresa. Importante, com a entrada em vigor do novo CPC, não admite a instauração de inventário por ex-ofício, caso os próprios legitimados não requeiram no prazo legal. Artigo 3º. Não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito. Parágrafo 1º. É permitida a arbitragem, na forma da lei. Parágrafo 2º. O Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos. Parágrafo 3º. A conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial. Comentários. Este artigo contempla o princípio da inafastabilidade, conhecido também como o princípio do acesso à justiça, segundo o qual todos têm direito de buscar a tutela jurisdicional do Estado visando a solução de conflitos decorrentes da vida em sociedade. Assim, sendo provocado, o Estado não pode recusar exercer essa função. Lembre-se, o princípio da inafastabilidade só é aplicado quando nos seguintes casos de ameaça ou lesão a direito. Exemplos: protocolar ação de aposentadoria, sem ao menos obter o indeferimento do Instituto de Previdência, ou obrigar ao Estado compelir a uma instituição bancária a fornecer extrato de conta poupança, ao menos ter procurado o gerente, caixa eletrônico ou alguma pessoa responsável. Importante mencionar que todas as pessoas são contempladas ao novo Código, no qual devem ser promovidos pelo Estado, mas estimulados por juízes, promotores, defensores. Artigo 4º. As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Comentários. Este artigo contempla o princípio da duração razoável do processo, na qual cabe ao magistrado zelar e dispor pela duração do processo. Assim, o julgador deve sempre priorizar o julgamento do mérito, corrigir vícios processuais, aproveitando os atos do processo. Artigo 5º. Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé. Comentários. Este artigo remete ao princípio da boa-fé processual, sendo que as partes e todos os sujeitos do processo devem seguir com honestidade, ter ética e confiança. Um exemplo que ocorre muito no judiciário é quando o juiz verifica que o réu está usando meios protelatórios e consequentemente aplica a pena de litigância de má-fé, em razão da sua conduta. Artigo 6º. Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Comentários. Menciona o princípio da cooperação, sendo que todas as partes, inclusive o juiz, deve colaborar na prestação jurisdicional. Ademais, consiste o juiz esclarecer às partes possíveis dúvidas de alegações,
Assim cabe também ao magistrado manifestar nas deficiências postulatórias como por exemplo emendar inicial. Artigo 7º. É assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório. Comentários. Este artigo remete ao princípio da paridade de tratamento em consonância com o princípio da isonomia. A redação do novo Código foi aperfeiçoada, na qual paridade de tratamento traduz uma igualdade tanto entre as pessoas do processo bem como o procedimento material. Assim, não é só dever do juiz, mas agora do Estado. Artigo 8º. Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Comentários. Cabe ao juiz no momento da instrução processual, proporcionar às partes um processo mais justo, aproximando ainda mais da realidade fática. Assim, qual seja a técnica utiliza em um processo, sendo por lógica, social, história, crença religiosa e entre outras, deve o juiz indicar o dispositivo legal, considerando as regras existentes e os princípios que norteiam. Artigo 9º. Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica, e, à tutela provisória de urgência. 2. As hipóteses de tutela da evidência previstas no artigo 311, incisos 2 e 3. 3. A decisão prevista no artigo 701. Comentários. Princípio do contraditório. Embora haja muita discussão entre este artigo e outros deste Código, possibilidade à parte, sem a oitiva da outra, convencer o julgador. Assim não pode o juiz proferir uma sentença de mérito, sem a integração do contraditório. Vamos lá. O parágrafo único apresenta situações em que o princípio do contraditório seja postergado. O inciso 1º refere-se à tutela provisória de urgência, que por sua vez, não há necessidade de ciência da parte contrária. O inciso 2 remete à tutela de evidência, sendo que a manifestação da parte contrária atrasaria a conclusão do feito. Por fim, o inciso 3, no qual permite a emissão de mandado de pagamento, obrigação de fazer ou entrega de coisa certa, quando a prova do postulante for evidente, assim independe de manifestação prévia da outra parte, para obter uma decisão. Artigo 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Comentários. O referente artigo não impossibilita o juiz praticar questões sem a necessidade de provocação das partes ou praticar atos de ofícios.